Sexta-feira, 18 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. E aí, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, e aqui virou o tempo de novo. E esse tempo cada vez mais bizarro, né? 15 graus de temperatura que vai mudando de uma hora para outra. Ai, caralho, meu, esse país, viu, bicho? Não é só aquecimento global não, sabemos, né? Também é aquecimento global, mas aquele fogo todo lá, a gente tá sentindo aqui. Pesado. Sexta-feira é o dia em que eu anuncio a programação da semana que vem. E também que quem colabora com o meu trabalho recebe no sábado a newsletter do Clube Trabalho Sujo, com os links para assistir aos programas que quem não colabora só assiste no decorrer da semana seguinte. E eu acho que eu vou segurar um pouco mais esses programas e eventualmente vou fechar 100% alguns programas só para quem colabora com o meu trabalho mesmo. Pensando aí coisas já em relação à terceira temporada do Climatias, que começa a partir do mês que vem, né? Aqui já passando aí da metade de setembro, embicando para outubro, daqui a pouco é primavera e daqui a pouco começamos os programas que começam com 200 a numeração. Mas vamos falar da semana que vem para começar? Bom saber. O meu programa semanal de entrevistas, tenho o maior prazer de receber o grande GG Albuquerque. Vou conversar com esse jovem mestre, né, que já causou bastante aí, começou ali devagarinho, fazendo matéria sobre o que estava acontecendo no Recife, aos poucos foi sacando toda uma noção de música periférica, entendendo o funk como matriz musical de muita coisa e ao mesmo tempo fazendo a comparação com o que era produzido e criado nas periferias do Brasil com o que é normalmente levantado como vanguarda, né? Por que essas coisas são chamadas de vanguarda? Começa a bater agora, porra! Tô gravando aqui, ó, tá vendo? Tem pelo menos o batistaca da serra, mas aí o cara vai batucar. Bem, agora combinei, bicho. Tá combinado. Quero gravar aí, já libera isso pra fazer o seu barulho à vontade. O GG aos poucos começa a entender como, não só o funk, né, mas também toda manifestação musical periférica brasileira também tem um elemento de vanguarda a partir do momento que é feito em condições baixíssimas, né, de produção comparado com as grandes produções fonográficas do mundo. E ele que já tem o podcast Embrasado, né? Ele está lançando agora o Portal Embrasado, o podcast dedicado justamente a essa música. Começou como uma festa, virou um podcast e agora é um portal que tem toda uma lógica de não só cobrir determinadas cenas e toda essa produção musical periférica brasileira, mas também pensar o jornalismo de uma forma menos fora das duas principais capitais que acabam puxando tudo, Rio de Janeiro e São Paulo. O papo é então basicamente isso: música, jornalismo e o que está acontecendo em 2020. Demais o GG. Papo também. Se você não colabora com o meu trabalho, só na quarta que vem você vai ver esse vídeo. Se não, dá um alô aí no trabalho sujo por e-mail @gmail.com, que sábado você já recebe o link para assistir. O Cine Ensaio, que é o meu programa de cinema com o André Graciotti, comemora os 10 anos de um novo clássico, Scott Pilgrim contra o Mundo, do Edgar Wright. A gente fala bastante sobre o Edgar Wright, sobre a adaptação e sobre como esse filme vai melhorando com o tempo, mesmo não tendo sido um sucesso na época que foi lançado. É um filme que cada vez mais vai melhorando e a gente aproveita para discorrer bastante sobre ele. No DM,
Eu e o Dodô começamos um papo sobre as novas regras do Oscar. Para concorrer ao melhor filme a partir do ano que vem, tem que obedecer a uma série de critérios relacionados a minorias. E a gente fala disso, do qual o impacto disso na produção cinematográfica e no entretenimento como um todo, e ao mesmo tempo olhando em retrospecto o que poderia ter sido, qual desses filmes poderia ter, clássicos do cinema, poderia se encaixar nessas regras do Oscar atual. Chegamos à conclusão que pouquíssimos, mas sabe como é o DM, né? Isso é só o fio da meada, a partir daí a gente começa a falar de várias outras coisas. E chega uma hora que a gente começa a se despedir e ainda é o meio do programa. Fica essa coisa aí do falou que é o nosso Pulp Fiction, porque o final tá no meio. Muito bom. E estou repassando aqui, tem o comentário sobre o Lovecraft Country da semana, o 5º episódio da... como é que é? Strange Case, né? Só um teaserzinho, caso você não tenha ligado. Strange Case é o começo do título original do Médico e o Monstro. A famosa história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, em inglês chama-se The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E o episódio é justamente sobre transformação, metamorfose. Bem foda. Estou esquecendo, mas claro, o Festa Solo, né? Minha discotecagem ao vivo toda segunda-feira chega em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho a partir de amanhã, se não, só na próxima segunda-feira, quando eu anuncio a nova Festa Solo. Será que eu estou esquecendo? Ah, claro que eu estou esquecendo. Afinal de contas, o programa é quinzenal. Altos Massa, programa que eu faço com o Pablo Miyazawa. Chega a segunda edição e a gente vai falar de tristeza. Por que a gente gosta de ser triste? Por que a gente está tão triste, né? Enfim, não só 2020, né? Mas faz tempo isso, né? A tristeza paira sobre o que acontece no mundo hoje. A gente vai discutir um pouco isso. Enfim, um papo animado, apesar do tema não ser. É isso. Essas são as atrações da semana que vem aqui do meu canal no YouTube, que chegam em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho. Recapitulando, bom saber com GG Albuquerque, Altos Massas sobre tristeza, Cine Ensaio, homenagem ao Scott Pilgrim contra o Mundo, DM falando sobre as novas regras do Oscar, Lovecraft Country Blues, The Strange Case e Festa Solo, que é o Vida Fodona de número 676, e ao contrário do que eu previ ontem, né, sempre acontece, não consegui gravar o Vida Fodona 675, vai ficar para algum momento aí do fim de semana, em breve estará no ar. O que eu ia falar mais? Lembrar que hoje é dia de quadrinho, vou falar de um clássico brasileiro, uma edição quase definitiva. Mas antes, eu vou chamar meu convidado de hoje. Estava me devendo faz tempo essa dica, e que eu vou ter que cortar o final da dica dele, infelizmente, mas depois eu explico por quê. Eu estou falando, meu brother, Mancha. Diga lá, Mancha. Hoje, e deixo de dica para todo mundo, todo dia de manhã. Aqui, agora vai. E aí, Matias, tudo certinho? Tô chegando aqui para dar as dicas de quarentena depois de 7 meses de pandemia. Que doideira, né? Cara, uma coisa que eu comecei fazendo lá em março, abril, e que eu mantive até hoje, mantenho até hoje, e deixo de dica para todo mundo, é todo dia de manhã um limãozinho espremido com 20 gotinhas de própolis. Isso ajuda muito na imunidade, principalmente pra gente que mora aqui em São Paulo, que fica virando de clima o tempo inteiro. Então a gente fica sempre com a garganta raspando, sempre com dificuldade de respirar. Cara, se a gente consegue manter a nossa imunidade legal, ainda mais em tempos de pandemia, isso inclusive tranquiliza a nossa cabeça. Então, sabe, foi uma junção de cuidado físico para também cuidado mental. E isso tem feito muita diferença, tem me feito conseguir não surtar.
sabe? Eu tenho conseguido me manter equilibrado. Acordo, tomo esse limãozinho com própolis, faço um alongamento, faço algum exercício ali para manter o corpo em movimento. Então acho isso bem importante, é a primeira dica que eu deixo para todo mundo. Dar uma cuidadinha aí, no mínimo, da saúde mental e física. Em relação ao que eu ando consumindo, ouvindo, lendo, eu fiz uma parada que foi muito interessante, que foi ouvir as discografias das bandas brasileiras de rock dos anos 80, Legião, Paralamas, Titãs, Engenheiros. Eu botei a discografia de um a um e fui ouvindo tudo. Aí eu saquei, por exemplo, que eu não sabia que o Barão foi a primeira dessas bandas a lançar um disco em 82. E você vai entendendo a evolução dessas bandas, como as coisas foram construindo. Nesse momento o mercado abraça o rock, né? Então o rock entra no mainstream e tudo mais. Eu achei isso muito importante entender. Eu já tinha ouvido, obviamente, muitas coisas de todas essas bandas, mas não tinha ouvido na ordem, na sequência, para ter uma referência histórica de como aquilo aconteceu. E foi muito legal porque me fez entender muitos desenvolvimentos que vieram depois, do final dos anos 90 e agora nessas duas primeiras décadas do século 21. Então vale a pena aí vocês darem uma ouvidinha nas discografias das bandas. Que mais que eu fiz? Eu tô lendo, na verdade eu não terminei de ler esse livro que chama Assalto à Cultura. Muito bom. Muito legal, Stuart Home. Quem me emprestou foi o Di, que trabalha aqui na casinha inclusive. É um livro que fala sobre movimentos de contracultura do século passado, mas a partir de um olhar bem underground mesmo. Tipo, ele fala do dadaísmo, mas ele vai falar principalmente de quem estava no submundo do dadaísmo, sabe? Ele vai falar sobre o surrealismo, mas ele coloca o surrealismo como um movimento muito preocupado com o mercado e com o capital, enquanto existiam outros movimentos bem mais independentes e muito mais contra a cultura a partir do ponto de vista do Stuart Home, que é o cara que escreveu esse livro. Então fica aí a dica para vocês que estão aí vendo a gente. Ouvi um tanto de hard rock, muito engraçado, voltei a ouvir Thin Lizzy, é uma banda muito legal, também fica aí para quem quiser ouvir a dica. E ouvi muito o Gil Scott-Heron, que é um cara que eu já tinha ouvido alguma coisa ou outra, muita gente já deve ter ouvido falar dele, por conta da famosa frase da Revolução Não Será Televisionada, que é dele, né, de uma música dele. Mas além disso, ele tem uma história incrível. O trabalho dele foi fundamental para o surgimento do hip hop, né, porque ele vem de uma escola de spoken word e aí começa a se embrenhar nas estruturas com banda e música e começa a recitar poema em cima e fazer os primeiros discos. Então isso é bem o nascimento do hip hop nos Estados Unidos. Ele é um cara fantástico, tem um trabalho maravilhoso. E morreu agora em 2007, mais ou menos. Foi agora no começo do século 21. E fez antes de morrer um disco lindo também, de voz e piano. Um gênio que é pouco falado, que eu acho que vale a pena caçar bastante mais dele. E vou deixar vocês agora com a última dica, que é uma cantora, uma violonista brasileira dos anos 70. Tava ali no surgimento da Bossa Nova, tocando com Baden Powell, com Deus e o Mundo, chamada Rosinha de Valença. Ela é da cidade de Valença, no interior do Rio de Janeiro. Tem um disco dela chamado Ipanema Beach, de 1970. Ela na guitarra e um pianista americano no Fender Rhodes, baixo e bateria, coisa mais linda do mundo. E ela tem esse outro disco que chama... como chama? Violão em Primeiro Plano, que tem uma versão de Summertime absurda. Vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Pois é, eu tenho que tirar essa parte justamente para não comprometer o vídeo. E vou deixar vocês assistindo o Mancha. Ele termina aqui. Pera aí. Pouca gente fala dela, ela morreu também no começo dos 2000 e tá aí, linda. Será, Mancha? Por sua causa eu vou cair na polícia de direito autoral do YouTube. E o Mancha ficou vindo e ele se despede assim, né? Estamos vendo aí, sem ouvir a voz, e ele sai e deixa rolando a grande Rosinha de Valença. Senhora dica. Ele tinha perguntado pra mim, pô, você já ouviu? Rosinha é muito foda. Grandes dicas do Mancha, que já tava devendo há um tempão, mas valeu, é a espera. Valeu, Zaço, brother. Vou fazer um comentário
comentário sobre alguma coisa que ele falou, dessa história de ouvir coisa antiga, né? Muita gente fala disso, de pegar coisa que você já conhece e tal, e é sempre um exercício interessante, porque primeiro que bate num lado afetivo, né? Que você não necessariamente está ouvindo aquilo que você quer conhecer, mas que você já conhece, e segundo que abre novas possibilidades de interpretação, né? Sempre uma boa dica. Vamos pro quadrinho então? Cadê? Tá aqui. Personagem clássico do quadrinho brasileiro, morta por seu próprio autor. Rebordosa, do Angeli. Teve todo o seu trabalho reunido, né? Esse personagem maravilhoso. Teve todo o seu trabalho reunido nessa edição. De quando é mesmo? Você já sabe aí, porque eu já coloquei no título do programa. 2013. E é praticamente tudo que já foi publicado sobre essa personagem, uma heroína da contracultura nos anos 80, como o próprio autor coloca, uma porra louca em todos os níveis. Tipo, uma personagem que, se fosse feita hoje, ia causar comoção na sociedade pudica brasileira, porque vivia enchendo a cara, não sabia onde acordava, com quem acordava, trepava geral, abortava geral, saca? Tava pouco se fudendo, pra tudo, saca? A vida dela era isso. E a Rebordosa, num dado momento, claro, com o humor ácido do Angeli, sempre essa descrição nada agradável do que era São Paulo nos anos 80, né? Uma coisa bem dedo na ferida. Só que a Rebordosa, que começou como uma tira na Folha de São Paulo e foi um dos carros-chefes da Chiclete com Banana, que é essa marca que o Angeli criou e que depois virou revista e que fez com que ele conseguisse inclusive sobreviver de forma independente durante um bom tempo da vida dele. A Rebordosa é o principal personagem do Angeli, o que mais tem repercussão, o que mais conversa com todo o universo, né? A Rebordosa transita entre todos os personagens. Foi exatamente isso, tanto o fato dela ser um personagem bem sucedido, quanto o fato dela ser uma espécie de resumo do que era o Angeli. O Angeli nunca escondeu que ele era um pouco Rebordosa, né? O próprio um pouco, né? O próprio criação do personagem é uma espécie de um exorcismo dessas qualidades dos excessos, né, do underground, da vida boêmia, que o próprio autor colocava nesse personagem. Só que aí ele se viu meio com medo de ficar refém disso, né, das pessoas sempre associarem ele ao cara da Rebordosa. Nossa, esse cara, quem é esse cara, o Angeli? Aí, tipo, ele olhava, eram duas coisas que ele comentava, que era tipo o Ziraldo em relação ao Pererê. Ziraldo fez a Turma do Pererê nos anos 80, hoje o Ziraldo já ultrapassou isso, mas durante os anos 80 ele tornou-se o cara da Turma do Pererê, do mesmo jeito que o Maurício de Souza era o cara da Turma da Mônica. E o Angeli tinha medo de virar o cara da Turma da Rebordosa. E ele toma uma decisão drástica, mas ao mesmo tempo inspirada aí em um dos seus grandes mestres. Aí é foda, você combina as coisas com os caras da obra, mas o motoqueiro tá fora da combinação, então passa esse barulho todo infernal. E continua, né? O cara não é Garelli, isso não é uma moto, é uma Garelli. Quem lembra? O Angeli toma essa decisão drástica e radical que ele mata a personagem. Ele entra na história, inclusive, para matar a personagem, que depois morre de um jeito revoltante, principalmente levando em conta quem é a Rebordosa. Uma decisão que chocou muita gente na época e inspirado exatamente num dos principais feitos da história de um dos mestres do Angeli, que era o Crumb, que mata o Felix the Cat, né, que também era um personagem que estava dando no saco do Crumb, e o Crumb vai lá e mata. Só que a morte da Rebordosa é diferente, não é simplesmente uma morte, como o que acontece na história do Fritz,
que ele simplesmente morre, né? É uma morte horrível, mas a morte da Rebordosa é um comentário que o Angeli faz sobre o que quer dizer esse personagem, por que ele ele resolve matar. Eu vou mostrar aqui algumas páginas. Essa edição é ótima, porque ela tem uma coisa que, para começar, essa capa, ela é mais dura. Olha a gramatura dela aqui, dá pra ver? Tá vendo? É meio um papelão assim, mas... E aí começa... Passando aqui rápido, só pra ter uma ideia, né? Aí, ela maravilhosa na sua histórica banheira, tomando sua vodka, né? Aí tem várias tiras, né? Mas o grande lance, além das tiras, tem... Cadê? Aqui, ó. A morte, justamente em 1987. O próprio Angeli aí cuidando do chocante assassinato de Rebordosa. E aí a gente vê essa história também longa. E depois tem uma... Quando o Angeli revisita a Rebordosa anos depois, embora ele não revisite propriamente a personagem, ele volta... Peraí, isso aqui eu estou confundindo. É uma outra parte aqui. Foi mal, só tem 2 mãos. Essas cenas é muito bom. Não, peraí. Aqui. Tem uma série que é inspirada na... Cadê, cara? Não estou conseguindo achar. Não estou conseguindo achar. Bom, enfim. Tem umas tiras mais recentes sobre a Rebordosa. Aqui as revistas, né, que trouxeram ela na capa, como eu estava falando, carro-chefe da revista Chiclete com Banana, tá aqui, ó. Justamente a edição que matou, e depois você vê essa outra edição de luxo que chegou, foi capa da Ilustrada. Mostrando aqui, acho que esse é o único senão aqui, a edição italiana da Rebordosa, que chamava Hanna-Barbera, e aqui alguns estilos de uma animação que foi feita com ela também, alguns estudos de personagem, mais capas, imagens foda. O Angeli é muito foda, cara. Ah, tá aqui, exatamente. É isso aqui, por isso que eu não tava achando. Que é essa série de 2009 chamada Vodka. Aquilo ali que eu tava mostrando antes eram tiras da época, só que coloridas. E aqui tem essa coisa que é o espírito da Rebordosa, de alguma forma, sobrevivendo depois da morte dela, em tiras que o Angeli fez em 2009. Muito bom, né? Só tem um senão, né, que é uma questão específica dessa edição maravilhosa, recomendo. Depois até vou falar que tem uma outra só sobre o Bob Cuspe, que é outro personagem icônico do Angeli. Falta contexto, saca? Falta uma história, uma apresentação, uma coisa de explicar de onde veio, saca? Os comentários do autor, uma entrevista com o Angeli. Ele é só um compilado, é muito bem feito, porque foi tudo feito a partir dos originais, que foram redigitalizados. A histórica Lilian Matsunaga, né, a principal letrista de quadrinhos da história do Brasil, ela cria uma fonte inspirada na letra do Angeli, que vai atravessar toda esse livro também. Maravilhoso. Se você não sabe o que é a Rebordosa, esse é o caminho. Não só é por onde começar, como é toda a obra dela. E se você sabe do que eu estou falando, tá tudo ali. Livro para deixar ali, né? Livro de mesa para ficar lendo de vez em quando e tal. Muito, muito, muito foda. Angeli, mestraço, também é uma boa porta de entrada para o trabalho dele, que vai muito além, como ele soube
profetizar da própria personagem, sua personagem mais clássica. E assim chego ao fim mais um Climatias. Lembrando que se você quiser assistir a programação da semana que vem antes da hora, você precisa mandar um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. Eu te dou o caminho das pedras para saber como é que você colabora com o meu trabalho e pode receber aí a newsletter do Clube Trabalho Sujo, certo? Até amanhã, tudo de novo.